Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos contar aqui uma história de uma HQ de uma das origens mais importantes que o Superman já teve, e ela se chama Origens Secretas. Essa é uma HQ escrita pelo Geoff Johns e ilustrada por Gary Frank. E a história conta desde a origem do Clark Kent em Smallville até seus primeiros dias como Superman em Metrópolis, encarando vilões como Lex Luthor, Parasita e Metallo. E pessoal, só antes da gente começar aqui esse resumo de HQ, já vai deixando aí o seu super like e também seu super comentário. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa HQ e também considere aí de você virar membro aqui do canal, que tem várias recompensas exclusivas, como lives só para membros e também grupo do WhatsApp. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. E bem, então bora aí para essa super saga. Capítulo 1, A Era Smallville. A HQ começa com Clark adolescente em Smallville. Ele está jogando futebol americano com seus amigos do colégio. Só que um acidente acontece. Um garoto foi com toda a força para atingir o Clark e acabou se machucando. Ele se assusta e nem percebe que, com a sua força, ele destruiu a bola de futebol. O garoto teve um pulso quebrado, o que deixa o Clark muito frustrado. Mais tarde, o seu pai Jonathan dá uma dura no garoto porque ele mentiu sobre estar na biblioteca. No dia seguinte, o tal amigo machucado não culpa o Clark, e até diz que ele está adorando a atenção que está recebendo das garotas por causa do gesso. Mesmo assim, o Clark continua chateado. Nem a sua melhor amiga, a Lana, consegue animá-lo. Ao ser convidado para assinar o gesso, o Clark tem estranhas visões de raio-x e sai correndo com medo. A Lana novamente tenta consolá-lo. Ela sabe que o Clark é muito forte, mas não sabe que ele é um alienígena. Acontece que, quando eles eram crianças, o Clark a salvou de uma colhedeira. O jovem admite que tem medo de tocar em qualquer pessoa com medo de quebrar. E é então que a Lana se aproxima e o beija, mas o Clark quase solta uma visão de calor nela e se afasta com medo de machucá-la. E solta a visão de calor numa faixa que estava na parede. E isso deixa até a Lana assustada. O Jonathan aparece para buscar o Clark no colégio e suspeita que seu filho tenha feito algo. O garoto admite que estava com a Lana, mas que foi tudo um acidente e se questiona se tem algo de errado com ele. Cortamos para Martha, que fala que não há nada de errado com ele. O Jonathan comenta que já passou da hora deles revelarem a verdade, e Martha lamenta que finalmente tenha chegado o momento. Todos vão até o celeiro, e Jonathan revela a nave que o Clark chegou na Terra. O jovem acha isso o máximo, e toca no foguete que inicia um protocolo kryptoniano. Um holograma do Jor-El e Lana aparece. Os dois explicam que o seu verdadeiro nome é Kal-El, e que ele veio de um planeta chamado Krypton. O planeta havia sido destruído, e Clark era o último filho de Krypton. Jor-El entrega o cristal da Kal-El, e termina dizendo que apesar do Clark se parecer com um humano, ele nunca será um deles. Essas palavras intimidam Clark, que solta uma visão de calor no holograma de seus pais. Ele destrói a nave até o holograma ser interrompido. Assustado, o garoto sai correndo pela fazenda. Ele tropeça e finalmente o Jonathan o encontra. O Clark se recusa a aceitar que não é humano. Ele quer ser como todas as outras pessoas. Ele quer ser Clark. Ele quer ser o filho do Jonathan. É nisso que o Jonathan o segura firme e diz que é sim o seu filho. E no dia seguinte o Clark começa a usar óculos para tentar diminuir as chances de acontecer um acidente aí com a visão de calor. Esses óculos foram feitos pela Martha usando os cristais que estavam na nave. Após o Clark ir para o colégio com o Jonathan, a mãe vai até o celeiro e toca no cristal da nave. O holograma volta a funcionar e continua a contar a história de Krypton. Enquanto isso, o Clark inventa desculpas do porquê não pode jogar futebol. A Lana aparece e o leva até uma pequena feira. E é lá que um cara ruivo chama a atenção do Clark. Ele é Lex Luthor, e ele está ali vendendo livros para conseguir dinheiro para sair da cidade. O Clark se interessa por um livro sobre alienígenas. E a curiosidade é que esse livro é escrito por um certo professor Erdel, o mesmo que é responsável aí por trazer o Caçador de Marte para a Terra. Enquanto Lex fala sobre o livro, ele pega uma estranha pedra verde que deixa o Clark se sentindo nauseado. O Lex se assusta e deixa cair a kryptonita, e sem querer se corta com o vidro. É nesse momento que um furacão acontece e todos fogem dali. O Clark fica para ajudar a Lana, mesmo estando fraco por causa da kryptonita. A jovem é arrastada pelo vento, e no último segundo, o Clark consegue pegá-la, e sem querer consegue voar. Ao perceber que está no céu, o Clark perde o controle do voo e cai. Ele consegue evitar o pior e aterriza num lago. A Lana agradece com um beijo, o que deixa novamente o Clark animado. Em casa, o Clark conta eufórico que salvou a Lana e que pretende continuar ajudando outras pessoas. A Martha o interrompe dizendo que não quer que as suas roupas estraguem, e por isso ela costurou uma roupa especial,
utilizando os cobertores que vieram junto com Clark na nave. E como esses cobertores aí que vieram na nave são bem resistentes, ela acredita então que vai poder fazer uma roupa mais resistente para o seu filho. A Martha quer que o seu filho abrace a herança kryptoniana também, e até fez o desenho de uniforme. O problema é que o Clark não quer usar esse símbolo. O Jonathan, enfim, convence o Clark a usar a roupa, e na página seguinte vemos o Clark usando o uniforme de Superman, dizendo que nunca mais vai usá-lo novamente. E assim nascia o Superman, o Superboy. Algumas semanas depois, um homem bêbado que está dirigindo desvia de pedras no caminho e acidentalmente tira o seu carro da pista. Por sorte, o Superboy está ali para salvá-lo. Esse homem depois conta tudo para a polícia, mas ninguém vai acreditar nele, né? Ele causa um alvoroço na delegacia e é preso. Acontece que esse homem é justamente o pai do Lex Luthor, que recebe uma ligação da polícia sobre o milagre dele ter sobrevivido. O Luthor acha tudo isso muito estranho e diz que não acredita em milagres. Na fazenda dos Kents, os pais do Clark estão orgulhosos do bom trabalho que ele vem fazendo, embora ao mesmo tempo eles estejam preocupados com seu filho. Já o Clark decidiu continuar usando o uniforme. À noite, ele está estudando as estrelas usando seus poderes. Enquanto isso, algo estranho acontecia no foguete que trouxe o Clark na Terra. A HQ então corta para mostrar o Clark na biblioteca. Ele está prestes a ler o livro dos aliens quando Luthor o interrompe, de forma bem arrogante, dizendo que não estamos sozinhos. O Clark tenta cumprimentá-lo, mas o Lex se recusa. Ele mostra o livro da maior cidade do mundo, Metrópolis, e é revelado que o Lex tem um grande sonho de construir um prédio nessa cidade. Isso porque Metrópolis é considerada a cidade do amanhã, a cidade onde as pessoas mudam o destino do mundo. O Lex quer fazer parte disso, ele quer mudar a história da humanidade. Acontece que o Lex tem uma mágoa em relação a Smallville, e ele até justifica esse nome da cidade alegando que todos pensam pequeno ali. O Clark tenta ser um bom amigo e convida o Lex para sair, mas o mesmo desdenha do convite. Depois o jovem conversa com a Lana sobre aquele garoto que ele machucou, e não chamá-lo mais para o futebol. O Clark diz que ele não está sendo um bom amigo por esconder o segredo dele, o Pete, e a Lana novamente beija o Clark. Só que, de novo, esse beijo deixa o Clark ali com aquela visão de calor. E o jovem ali tem medo dessas consequências. Assim, o Clark deixa bem claro que não quer a Lana como namorada, e sim como amiga, o que deixa a Lana bem chateada. E ao se afastar da Lana, o Clark escuta com os poderes várias pessoas falando mal dele. Por isso ele decide sair dali, e é quando a Legião de Super-Heróis aparece. E eles são o Garoto Cósmico, Saturnia e Rapaz Relâmpago. E os três contam então que são do futuro, lá do longínquo século 30. Eles estão ali para agradecer o Clark, sem revelar exatamente o que ele vai fazer no futuro. Isso dá um up na moral do Clark, que tenta saber mais sobre o futuro. O trio permite que o Clark vá até o futuro, quebrando todas as regras de viagem no tempo, mas eles não estão nem aí. O herói coloca o uniforme de Superboy e começa a explorar o futuro junto com seus novos amigos. No futuro, Smallville se tornará a base de operações da Legião dos Super-Heróis. Através do sistema de comunicação do Anel da Legião, o garoto camaleão informa de um problema no centro da cidade. Alguns humanos estão protestando contra os alienígenas. A Legião rapidamente acaba com esse problema usando seus poderes. Até o Superman ajuda e proclama apoio à Legião. E após resolverem esse problema, a equipe se encontra então com outros três membros da equipe. Brainiac 5 não gosta nem um pouco quando vê o Superboy ali. Etéria e Tríade ficam encantadas ao ver um jovem Superman bem na sua frente. Depois de um longo sermão do Brainiac, os heróis devolvem o Clark à sua linha do tempo original. Só que antes de ir embora, eles forjam um anel da Legião como presente para o Clark. Mais tarde, o Clark conta tudo isso para sua família, que parece não acreditar em tamanha história fantástica. Só que então um tremor acontece, mas não é um terremoto. É um foguete que está chegando à Terra. O Clark veste rapidamente seu uniforme e consegue aterrissar em segurança. Ele fica animado, porque é uma nave exatamente igual à sua. É a nave do Krypto, e o Clark escuta o latido do cachorro e fica feliz. A HQ depois então mostra o Lex Luthor, e ele recebe a notícia de que seu pai morreu de um ataque cardíaco na prisão. Contudo, o Lex não fica triste com a morte de seu pai, pelo contrário. Afinal, ele armou tudo isso para ficar com um seguro agrícola, e agora está de mudança para Metrópolis. Capítulo 2 – A Era Metrópolis. A HQ pula então alguns anos no futuro, quando o jovem Clark Kent se mudou para Metrópolis. O herói se distrai ao olhar para o céu e sem querer tromba numa senhora, que fica revoltada com isso. E esse não é o único caso. O Clark estranha muito a cidade grande no primeiro momento. Ele então percebe uma movimentação estranha na rua, e um policial o informa que ele está na Avenida Luthor. E esse nome chama a atenção do Clark. Acontece que diversas pessoas todo dia ficam nessa avenida, pedindo algum tipo de caridade do Sr. Luthor.
E ao perceber que tá atrasado, o Clark corre então para chegar no planeta diário. E o jornal já viveu dias melhores. Lá dentro, o Clark chega todo atrapalhado e deixa cair diversas coisas. Ele encontra essa pessoa que trabalha na limpeza do prédio, e o seu nome é Rudy Jones. É confirmado que o planeta está mal das pernas, e mal tem dinheiro para a manutenção do globo gigante no topo do prédio. A redação do planeta é um caos. Diversas pessoas conversam umas com as outras ao mesmo tempo. Somos apresentados a alguns personagens, como Lombard, da área dos esportes, a Cat Grant, o fotógrafo Jimmy Olsen, e claro, a Lois Lane, que aparece gritando com seu chefe Perry White. A Lois está indignada que o Perry não quer que ela publique uma matéria contra a prefeitura. O editor não quer prejudicar ainda mais o jornal, publicando matérias que irão afastar patrocinadores. A Lois também quer falar sobre o caso dos drones do Lex Luthor, que mataram 7 pessoas. Acontece que não tem quase ninguém na cidade que quer falar ou publicar alguma matéria que fale mal do Lex Luthor. O planeta até chegou a publicar algo no passado, mas agora está de mãos atadas. Os patrocinadores não querem reportagens sobre o Lex. É nesse momento que o Clark entra no escritório do Perry para se apresentar. A Lois se oferece em ajudar o novato mostrando os caminhos das pedras. Antes de irem, a Lois passa na sua mesa para pegar uma peruca e óculos escuros. E é claro que ela tem aí segundas intenções, com essa desculpinha de querer mostrar ali a cidade pro Clark. Ela quer só uma desculpa para ir lá fazer aquela matéria sobre o Luthor. Na saída, o Rudy Jones aparece novamente, e dessa vez se aproveita da ingenuidade do Clark para pegar $20. A Lois logo avisa que muitos em Metrópolis querem tirar proveito seja qual for a situação. A repórter leva o Clark até o prédio da LexCorp. Ela pretende invadir uma festa para descobrir mais sobre um novo contrato que o Luthor conseguiu com o governo. O Clark acha tudo isso muito estranho, porque ele não fazia ideia que o Luthor era uma pessoa tão ruim assim. Isso meio que irrita a Lois, que desabafa dizendo que o Clark todo é uma encenação, uma pessoa que está interpretando alguém desajeitado para ser subestimado pelas pessoas. E ela meio que tem razão, né? Mas claro que o Clark não quer admitir isso. A Lois se disfarça e o Clark é utilizado como distração. Isso funciona e a Lois entra na festa que o planeta não havia sido convidado. O Lex está no meio da conferência de imprensa apresentando uma liga de metal chamada de Metalo. Ele usou isso para criar armaduras extremamente poderosas. A Lois é descoberta pelos guardas e tenta improvisar fugida em direção ao palco. Porém, nesse momento, a armadura do Lex dá defeito e deixa soltar o helicóptero, assustando a Lois e fazendo ela cair do topo da LexCorp. O Clark escuta a Lois pedir socorro e rapidamente corre num beco para se trocar. Como um raio, ele salva a Lois da morte. Só que isso ainda não terminou porque o helicóptero também está caindo. Mas para o Superman, isso não é nada. Ele segura apenas com uma mão. A Lois pergunta quem é ele, e o herói apenas responde que quer ajudar. As pessoas ficam oriçadas com esse herói e pedem por ajuda. O Clark se assusta com a presença da polícia e vai embora. À noite, enquanto voa, o Superman escuta milhares de pessoas falando sobre ele e cogita que talvez isso tenha sido um erro. E no dia seguinte, nós voltamos para a LexCorp. Novamente, uma multidão aguarda o Lex se pronunciar para ajudar alguém necessitado, algo que ele faz todos os dias. O Luthor adora isso. Ele aproveita cada momento já que é visto como um salvador. Nesse dia, sua produção escolhe justamente o Rudy Jones. Ele estava no portão e Lex o chama para oferecer ajuda. Claro que o Rudy aceita. Enquanto isso, o Lex conversa baixinho com a sua produção sobre a aparição do Superman ontem. Ele acha que alguém estava tentando sabotar a grande notícia do Metalo. Por isso, ele pede para trazerem a Lois Lane até ele, com o intuito de descobrir mais sobre esse herói. Inclusive, o Lex acha que o Superman é uma fraude, uma pessoa que não tem poderes, mas está criando todo esse teatro aí para se aparecer. Parecido com alguém, né? No planeta, a Lois está escrevendo uma matéria sobre o Superman, até que os seguranças do Luthor aparecem e a obrigam que vá com eles. Não só a Lois, mas o Clark Kent também. De volta a LexCorp, Rudy Jones é levado para uma ala de experiências. O Luthor prometeu uma vida dos sonhos, e o faxineiro pensa que será recompensado com dinheiro, e ele está bem enganado. Já a Lois e Clark são levados até a LexCorp. A Lois está preparada com uma série de perguntas para fazer ao Lex. Ela sabe que o bilionário quer informações sobre o herói voador, e vai fazer de tudo para tê-las. Finalmente, o Luthor aparece para conversar, e de imediato desarma a Lois ao citar o pai dela. Lembrando que o pai da Lois é o General Lane, alguém que o Luthor constantemente conversa já que ele tem aquele contrato com o exército. O Luthor de cara quer saber sobre o herói, para poder processá-lo por invasão de propriedade, o que deixa a nossa dupla de repórteres chocados. De volta a Rudy, ele está cansado de fazer exercícios e pede por mais rosquinhas. Contudo, uma dessas rosquinhas cai no chão,
e acidentalmente toca num líquido rosa que havia sido derramado sem querer pela equipe do Luthor. Ao comer a rosquinha infectada, o Rudy se transforma. Ele tem uma reação bizarra e fica sedento por comida e ataca diversas pessoas. A informação do ataque logo chega ao Luthor, que é convidado a sair do prédio com o helicóptero. Contudo, antes que ele pudesse fugir, uma grande explosão acontece na sala. Surge Rudy Jones completamente transformado no Parasita. E nessa confusão toda aí de explosão, o Clark aproveita para desaparecer sem chamar muita atenção. Um segundo depois, o Superman aparece e ataca o vilão. A luta vai para o lado de fora, e a criatura tenta absorver a energia de Kal-El. O herói revida com um grande soco, e na sequência com uma visão de calor e sopro gelado. O Rudy é congelado e a ameaça é detida. A população do lado de fora diz que isso foi um milagre, o que irrita profundamente o Lex, que não acredita nisso. O bilionário vai cobrar explicações do herói e tenta jogar uma narrativa para a população que ele está junto com a criatura. O Clark tenta explicar, mas é interrompido pelo Lex, insinuando que o herói não é humano. Isso chateia o Superman, que simplesmente decide ir embora. Enquanto ele voa até o planeta diário, o Clark escuta diversas pessoas temendo a sua presença. Ele fica refletindo ao lado do globo do planeta, e quando olha para o lado, encontra uma pessoa no parapeito. Imediatamente o herói tenta impedir que ela pule, mas acontece que ele não estava tentando pular. É o Jimmy Olsen. Ele foi no topo do prédio para dar adeus a Metrópolis, já que está pensando em se mudar para Nova York. Olsen comenta que achava que Metrópolis seria diferente e que, de certa forma, está decepcionado. O Superman se sente assim também, mas ele tenta encorajar o Jimmy a ficar e lembra que seus pais foram ótimos nisso. Ao contrário, então, dos pais do Jimmy que fizeram o oposto. O Superman diz que não gostaria de perder o único amigo que fez em Metrópolis. Antes de ir embora, o Jimmy pergunta se pode tirar uma foto, o que o Super é contra, mas acaba cedendo. Num primeiro momento, a foto não sai com a pose perfeita, mas depois de uma rápida orientação do Jimmy, aí sim a foto fica perfeita. Ele leva o material até o Perry. Acontece que na sala do editor, a Lois havia acabado de entregar uma matéria sobre o Superman. Uma matéria extremamente positiva, o que deixa o Perry até surpreso. Contudo, eles precisam de uma foto, e é nisso que surge o Jimmy no momento perfeito e com a foto do Superman. Os dois ficam impressionados, e o Jimmy até se exibe, parafraseando James Bond. O Perry adora isso, a nova equipe do planeta está formada. No dia seguinte, vários jornais publicam matérias negativas sobre o Homem de Aço, com exceção do Planeta Diário. O Luthor considera isso como um ato de guerra, e essa cidade é grande demais para dois homens como eles. Capítulo 3 – O Plano do Luthor. Alguns dias depois, os bombeiros estão combatendo o incêndio em Metrópolis. O local todo está desabando, e o Superman aparece na hora certa para salvar as pessoas. O povo de Metrópolis reage positivamente e até chama o herói de Superman. Jimmy Olsen consegue pedir para o herói mais uma foto, e ele alegremente aceita posar para mais uma capa do jornal. A Lois Lane aparece e teoriza que o incêndio não foi um acidente, e sim criminoso. O Azulão concorda após usar seus poderes para confirmar a teoria. Nos dias seguintes, diversos outros jornais também começam a chamar o herói de Superman, para o desespero do Luthor. Ele está indignado que todos caíram nessa suposta narrativa que o herói criou. Não é só o herói, mas o Planeta Diário também. Desesperado, Luthor apela ao pai da Lois, o General Lane. O militar está ali representando o exército. Ele quer oferecer apoio militar contra o Superman, mas em troca quer novos projetos do Luthor. O vilão concorda e, na sequência, diz que irá mostrar algo sobre Lois Lane e Superman para o general. E agora a gente volta para o Planeta Diário. A situação do jornal está melhorando por conta do sucesso das matérias do Superman. Nesse momento, aparece John Colbert, um ex-ficante da Lois que insiste em mandar flores para a jovem. A repórter tenta dispensar o militar, mas o mesmo não aceita não como resposta. Na confusão surge o Clark, que se apresenta e aperta a mão do Corbin bem forte, para ele sentir a sua força. A Lois fica impressionada com a coragem do Clark em peitar o soldado e aceita almoçar com Smallville. De volta ao Luthor, eles continuam conversando sobre como o Superman não é humano e sim alienígena. E o Luthor tem certeza disso por conta do episódio do Parasita. Acontece que aquele líquido que transformou o Parasita, ele tinha sido extraído de uma kryptonita. Assim, o Luthor conclui que o Superman também vai ser afetado aí por a radiação da kryptonita. Ele também está construindo um super traje de batalha da Liga Metalo, equipado com kryptonita. Quem se oferece para pilotar o traje é justamente John Corbin. Na lanchonete, Lois e Clark conversam um pouco sobre o General Lane e como ele vem tentando juntar a sua filha com John Corbin há anos. A Lois percebe que o Clark está sendo muito atencioso e vê através do seu disfarce.
o que força o Clark a derrubar a água nela sem querer. Contudo, nesse momento, acontece uma grande explosão no prédio, e o Clark escuta isso, e rapidamente se despede da Lois para virar o Superman. A explosão foi toda uma fachada do exército. Lane dá boas-vindas da Terra e fala na lata que ele é um alienígena. O Superman não tem outra opção, senão conversar com o exército. A conversa logo vira um interrogatório sobre suas intenções na Terra. E claro que o Superman não gosta disso e se retira. O Lane escutou tudo o que precisava e manda soldados deterem o herói. Para o Superman, esse obstáculo não é nada. Só que isso não é tudo. O John Corbin aparece por trás com um traje de metalo. O Superman luta contra o Corbin, mas é nisso que o vilão revela a Kryptonita. Enfraquecido, o Superman começa a sangrar por conta das balas dos soldados. Mas, para sua sorte, uma das balas que ele ricocheteia acerta em cheio a Kryptonita, explodindo o traje do metalo. O Superman não queria que isso acontecesse e nem pode ajudá-lo, porque os soldados continuam a atirar nele, e o Super foge dali. Já o Corbin é levado imediatamente para o hospital, com ferimentos gravíssimos no corpo. Luthor se oferece para salvá-lo, mas claro, com segundas intenções, envolvendo a Kryptonita. Enquanto isso, o exército invade o planeta diário com uma ordem presidencial para fechar o lugar. E agora a gente chega aqui no último capítulo dessa saga. A Lois pergunta por que o seu pai está ali, mas o general desconversa. O Perry ordena que os militares saiam da redação, mas isso é inútil. O general Lane revela para Lois que o Superman é um alienígena, e todos ficam chocados. Enquanto isso, o Luthor termina a cirurgia em John Corbin. Imitando a frase icônica dos filmes do Frankenstein, ele diz que ele está vivo. Já o Superman está nos esgotos, fugindo das autoridades. Soldados estão à sua procura, nesse momento. Eles o encontram ainda muito ferido, mas o Clark tem força suficiente para deter esses soldados. Ele retorna para a superfície, levantando um tanque. Uma batalha campal acontece, e o Superman tenta impedir que os soldados abram fogo no meio dos civis. No planeta, a Lois diz que não importa ele ser alienígena, e sim as suas intenções. Mas o Lane não tá nem aí, e diz que tem a única fraqueza desse extraterrestre. Todos ficam de braços amarrados, sem poder fazer nada. E é nisso que eles observam pela janela a batalha que o Superman tá travando. O Jimmy Olsen aproveita o momento e causa uma distração com sua câmera, e a Lois consegue fugir do planeta. Nas ruas de Metrópolis, o negócio tá feio pro Superman enfraquecido. Especialmente quando aparece o John Corbin com um novo traje de metalo improvisado. Mais uma vez, eles iniciam uma luta. O Corbin está tão fora de si que ele até ataca os seus aliados. Então, em meio ao caos, a Lois aparece para informar ao Superman que eles têm Kryptonita. Desesperada, a repórter pede que o azulão saia da Terra, algo que o Superman se recusa. O vilão interrompe a conversa dos dois, revelando que está carregando novamente a Kryptonita. O Superman retoma a luta bravamente, apesar da radiação. Um soco no rosto faz o capacete do John cair, revelando seu novo rosto desfigurado. Ele não quer mais ser chamado de Corbin, e sim de metalo. Enfurecido, ele solta uma rajada de Kryptonita bem no peito do Super. Sem ter outra opção, o Clark apela e usa sua visão de calor num bueiro para atacar diretamente a armadura do vilão, impedindo que ele use a Kryptonita. E agora o Superman então tem tempo para se recuperar e atacar com tudo o vilão. O herói leva o metalo até o espaço. Sem poder respirar, o Corbin desmaia e depois é levado de volta à Terra. O General Lane surge pé da vida e ordena que soldados prendam o Super e a Lois. Só que a população reage indignada. Quem vai proteger o Superman agora é o povo de Metrópolis. O Kryptoniano impede que o conflito aumente, pois não há sentido nessa briga. A população quer proteger o herói por ter sido o seu salvador, mas é isso que o Superman não quer ser. Ele não é o salvador, tampouco Lex Luthor é. O Superman apela para a humanidade de todos, e isso acalma os ânimos. O herói vai até o prédio da LexCorp. Acontece que o Luthor está indignado que o General Lane não está atendendo às suas chamadas. Sua revolta é tão grande que ele joga um prêmio pela janela, algo que o Superman fica grato em apanhar. Ao ver o herói, o Luthor surta de vez, dizendo que isso não acabou e que a cidade ainda é dele. O Clark discorda e afirma que o povo não pertence a ele. O Luthor quer saber por que o herói não volta para o seu planeta, e o herói é sincero, afirmando que não pode, afinal, a Terra é o seu lar, e assim vai embora. E agora a gente chega aqui no epílogo dessa saga. No dia seguinte, o planeta faz uma bela matéria sobre o Superman. A Lois fica impressionada com a reportagem que o Clark escreveu e percebe que ele é mesmo um bom repórter. Ao chegar em sua mesa, ela encontra um recado para ir até o telhado. Lá, o Superman a aguarda. O herói agradece por toda a ajuda da Lois, pois ela e o jornal fizeram a cidade entender. Quem agradece mesmo é a Lois.
pois foi o Superman que ajudou todos a verem além do cinismo e a falta de esperança. O clima entre os dois fica bem quente, mas antes que pudessem se beijar, o Jimmy Olsen aparece. O fotógrafo falou que o jornal está indo bem, e talvez agora tenham dinheiro para a ferrugem do globo gigante e voltar a fazê-lo girar. Para isso, Superman se oferece e, com sua incrível força, faz o planeta girar. Antes de ir, a Lois o interrompe e pergunta se o herói é um alien ou um homem. O Clark sorri e diz que apenas que ele é o super-homem. Jimmy Olsen fala que esse cara é maneiro, e até a Lois concorda. No epílogo da história, o Luthor está indignado com o tamanho sucesso do Superman e se prepara para um dia que recebe seus fãs na porta da LexCorp. Só que dessa vez, ninguém tá ali. Metrópolis mudou. Isso fica evidente quando a mesma senhora que esbarrou no Clark no início da HQ agora é gentil com uma outra pessoa que acabou de chegar na cidade. Todos olham para cima, inclusive o Luthor e a Lois, e é o Superman. Ele está ali para proteger Metrópolis. E assim termina então a HQ das origens secretas do Superman. E muitos consideram que essa a origem definitiva aí do personagem. Eu pessoalmente não considero tanto, assim, eu ainda acho que o Legado das Estrelas é melhor, mas com certeza está entre uma das melhores histórias aí do personagem, e em questão de origem está entre também as melhores. Toda a mensagem geral do Superman, a relação dele com a cidade, e como isso vai antagonizar com o Luthor, a maneira como ele vê a cidade e as pessoas, esse é o principal elemento forte aqui que nós temos na história. Mas assim, essa é a minha opinião, agora eu quero saber de vocês se vocês conheciam essa história e se vocês consideram aí uma das melhores histórias do Superman. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos o clube de membros aqui do YouTube, onde você ajuda o canal e recebe várias recompensas bem legais, como lives exclusivas e também o grupo do WhatsApp. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.